Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Continuo me chamando Priscila, uma serva do Senhor aí, lutando com a série de mazelas, mas limpa só por hoje, graças a Deus. E hoje, mais uma vez, desafiada a trazer a palavra de Deus. Isso é um grande desafio e uma grande responsabilidade também, mas que eu tenho pedido ao Senhor que tudo aquilo que Ele colocou nas minhas mãos para fazer, que Ele me capacite. Então, eu creio que Ele irá me usar para falar aquilo que Ele falou ao meu coração. Eu espero que também fale ao coração de vocês. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre uma história da Bíblia bastante conhecida, que é a história de Davi e Golias. Talvez você diga que, novamente, nessa história, mas não vamos limitar o poder de Deus, porque Deus falou aos nossos corações N vezes na mesma palavra, porque a palavra dele se renova, né? Dia após dia. Então, em 1 Samuel, capítulo 17, o capítulo todo, conta a história de uma grande batalha que ocorreu entre um garoto, né? E um gigante. Gigante esse, não porque realmente ele era um gigante, mas porque ele era muito alto, né? Diz a Bíblia que ele era bastante alto, por isso que chamavam ele assim, de gigante. E a batalha de Davi contra Golias ilustra a luta de alguém aparentemente menor com um inimigo muito maior, né? Porque, de acordo com o que a gente vê nesse capítulo 17 todinho, se você ler, Davi era um pastor de ovelhas que cuidava do rebanho do seu pai no campo e era um garoto, né, de 14, 15 anos por aí. E ele fazia isso, cuidava das ovelhas no campo, ajudava seu pai. E Golias era um guerreiro, né, filisteu, um homem realmente pronto para a guerra, pronto para a luta, um soldado realmente, e que desafiava o povo de Israel dia após dia. Só que as pessoas tinham medo de lutar com ele, né, por conta do tamanho, da altura, que ele realmente era preparado para a batalha. Então, vamos ver aqui. Durante 40 dias, Golias desafiou o exército de Israel para que eles escolhessem um de seus soldados para lutar com ele. E durante 40 dias, ninguém se apresentava, pois todos ficaram amedrontados. É até de se esperar que as pessoas lá ficassem com medo, porque o homem realmente era grande, né? E Golias, fisicamente, ele estava bem acima de todos ali, né, de Israel, porque diz que ele tinha quase 3 metros de altura e que até Saul, que realmente era preparado para a guerra e tudo, teve medo dele, tinha medo de ir à luta com ele. Davi, irmãos, porém, não tinha 3 metros de altura, como a Bíblia diz, ele era apenas um garoto que viu, né, o Golias desafiando o exército de Israel e ele resolveu ir à luta com o exército, com o Golias lá, né? Quando Davi se propôs a enfrentar Golias, ele enfrentou oposição também. Ou vocês acham que as pessoas não riam, que as pessoas não zoavam dele? O próprio Golias riu dele, né? Falou, como assim um garotinho lutar contra mim, isso vai ser moleza. E riam dele, falavam, zombavam da capacidade que ele poderia ter de derrotar aquele gigante. E é esse ponto que eu quero tratar com vocês, sobre os nossos gigantes. Porque o inimigo, irmãos, ele não brinca, ele quer colocar na nossa mente que os nossos gigantes são maiores que nós. Só que eu digo para você que você é maior do que qualquer gigante que pode aparecer na sua vida, porque você tem o poder de Deus, assim como Davi tinha o poder de Deus. Então vamos ler 1 Samuel 17, versículo 45. Diz assim: Davi, porém, lhe respondeu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi sabia que Golias não estava indo contra ele, sim contra Deus, porque Davi sabia
quem andava com ele, Davi sabia que Deus que estava com ele. Então ele sabia de tudo que Deus já havia feito na vida dele e que Deus também iria ajudar ele naquela situação. E eu creio que todos nós, diariamente, enfrentamos batalhas, né? Não batalhas como essa aqui de Davi, de ter que enfrentar um gigante. Porém, dia após dia, irmãos, temos batalhas. Essas batalhas podem ser batalhas interiores, batalhas que só você sabe que você tem no seu dia a dia. Eu tenho as minhas batalhas, você tem as suas. E muitas vezes essas batalhas vêm com gigantes que nos assombram, com gigantes que achamos que não vamos conseguir derrotar e que tira a nossa paz dia após dia, tira a nossa paz com o decorrer que vai acontecendo na circunstância. Mas Davi sabia que Deus estava com ele e nós precisamos ter essa certeza também que Deus está conosco. E muitas vezes esses gigantes podem não vir em forma, como veio aqui para Davi, né, em forma de pessoas. Mas eu coloquei assim, que muitas vezes esses gigantes podem vir em forma de doenças, de problemas de saúde. E aí você perde a sua paz, você passa a perder a sua fé, porque você começa a focar naquilo ali e pensar que aquilo ali é maior do que você. Ou vem em forma de maus hábitos, né, que é de pecados. E que muitas vezes a gente acha que não vai conseguir derrotar, não vai conseguir deixar tal coisa que está ali, né? Tal pecado que está ali conosco, achamos que não temos força para deixar. Muitas vezes também esse gigante pode vir em forma de um desespero, né? Como problemas conjugais, problemas financeiros. Quem nunca passou por problema financeiro e achou que isso não iria ter um fim, que achou que isso era realmente algo muito sério? Ou coloquei também que eles também podem vir em problemas psíquicos, né? Que é problema que está ligado à nossa mente, que é uma depressão, uma ansiedade. E infelizmente, irmãos, esse problema de mente é o que está assolando muito a humanidade esses tempos, né? Muitas pessoas, onde você chega, está com problema de depressão, problema de ansiedade, problemas esses que têm tirado a paz, que têm entristecido o coração de muita gente. Mas, assim como Davi lutou, nós também precisamos lutar. E Deus nos dá armas todos os dias para lutar contra os nossos problemas, contra os gigantes que vêm contra as nossas vidas. E talvez, irmãos, para Davi fosse mais fácil ele ter continuado lá no campo, cuidando das ovelhas dele, cuidando lá do rebanho dele, porque essa era o que ele costumava fazer. Ele era um pastor, então ele tinha o costume de fazer isso, de cuidar das ovelhas, de estar ali no campo, ajudando o pai, né, ajudando as pessoas lá. Mas ele pensou, por que não? Por que não? Já que ninguém vai, por que não ir? E eu acho que, pensando bem, o Golias já estava destinado para Davi, porque Deus queria, através dessa história, falar ao nosso coração e dizer que nós somos capazes sim de derrotar os nossos gigantes. Basta que nós tenhamos fé e nos apegamos cada dia mais a Deus. Então Davi resolveu ir, né? E a história conta que Saul ficou meio amedrontado, assim, com medo, porque ele viu como era Davi, apenas um garotinho. E a Bíblia diz que ele pegou várias armaduras, né, e colocou sobre Davi, e colocou capacete, e deu espada na mão dele. E quando Davi se viu vestido com tudo aquilo, ele pensou, como assim? Né? Isso aqui não faz parte de mim, eu não sou isso aqui que Saul quer que eu seja. Ele sabia quem ele era, irmãos, e ele sabia que ele podia ir lutar contra Davi somente com o que Deus deu a ele. Então, eu coloquei assim, o que precisa para que nós venhamos derrotar os nossos gigantes? Porque falar muitas vezes é fácil, muitas vezes quando estamos passando por dificuldades, falar, né, que isso aí vai passar, vai dar tudo certo, é fácil falar. Mas quando realmente estamos passando por algo, não é bem assim que passa na nossa mente, né? E eu coloquei assim, para que nós possamos derrotar os nossos gigantes,
Nós não podemos ser pessoas pessimistas. Infelizmente, irmãos, nós vivemos em uma sociedade onde nós somos pessoas pessimistas, pessoas que acham que as coisas não vão dar certo. Não sei se por conta do que tanto acontece, que isso está dentro da nossa mente, sabe? Essa questão do pessimismo. E quando eu estava escrevendo isso aqui, eu fiquei lembrando muito dos meus alunos, né? Que eles falam muito assim: tia, eu não sei, tia, eu não consigo, não dá, isso aqui não dá certo, eu não sei fazer isso aqui. E eu começo a pensar daí, que o pessimismo vai chegando daí. De você dizer que você não vai conseguir, que isso ali não vai dar certo. Você já pensou se Davi, antes de derrotar o gigante, ele fosse dizendo isso? Não vai dar certo, eu não vou conseguir. Não é para mim, eu sou pequeno, eu não consigo. Ele não iria realmente conseguir. Mas você precisa, ao invés de ser uma pessoa pessimista, ser uma pessoa de fé, uma pessoa que acredita realmente em você, que acredita que o Deus que habita em você tem poder para derrotar qualquer gigante que vier contra você. Então, observe também, irmãos, com quem você anda partilhando as suas angústias, as suas dores, porque eu percebo que muitas vezes nós acabamos encontrando pessoas que não vão nos ajudar espiritualmente como deveria. Você já pensou se Davi tivesse ido escutar o que Saul disse para ele, né? Que venha cá, vista isso aqui, vista. Ou se ele fosse escutar o que Golias dizia para ele, ou o que ele fosse escutar, que as pessoas estavam rindo dele, cazoando dele, ele não teria conseguido. Então, quando você estiver assim, com problemas, com gigantes vindo contra você, procure as pessoas de Deus para lhe orientar. Procure seus líderes, procure o seu padrinho, a sua madrinha, o seu prestador de contas, que eu tenho certeza que eles vão ajudar a você como tomar suas decisões, como seguir, como derrotar esses gigantes. Então, tenha coragem, seja corajoso, certo? Porque com você está alguém bem maior do que os seus gigantes, com você está alguém bem mais poderoso do que qualquer gigante que pode vir contra você. Eu coloquei também que para que nós venhamos derrotar o nosso gigante, nós precisamos ter um espírito de um herói. Nós precisamos acreditar em nós, entender que muitas vezes aquelas dificuldades que nós passamos, aqueles problemas que nós passamos, tempos ruins que vêm contra nós, é simplesmente um treinamento de Deus para as nossas vidas, ou até mesmo uma forma de Deus querer realmente nos fazer fortes, nos fazer pessoas corajosas. Então, pegue esse tempo ruim, essa dificuldade que pode estar acontecendo e transforme para você como um treinamento, como Deus querendo tratar alguma coisa na sua vida. Eu sempre, quando estou passando por alguma coisa, muitas vezes e eu creio que muitos de nós queremos murmurar, reclamar, mas eu estou começando a pensar diferente, irmãos. Eu estou começando a pensar o que Deus quer tratar na minha vida com isso tudo que eu estou passando, qual é o propósito que Ele quer. E eu ultimamente estou orando muito em relação a isso, de falar: Senhor, eu estou passando por isso aqui, isso aqui, mas qual é o propósito? Por que o Senhor está permitindo? Porque eu creio, irmãos, que eu sirvo um Deus e eu chamei o Senhor para morar no meu coração. Então, tudo que passa na minha vida é permissão dEle, né? É propósito. Então, eu tenho entendido isso. Então, tem esses momentos difíceis como realmente algo que vai servir para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento realmente da sua vida aí. Então, eu estava analisando que a maioria dos homens, né, da Bíblia, ou até mesmo não sendo da Bíblia, dos nossos tempos atuais, que hoje são alguma coisa, que hoje tem alguma história para nos influenciar, essas pessoas tiveram dificuldades na vida delas. Elas não conseguiram chegar ao sucesso, conseguiram ter algo na vida vindo fácil, vindo realmente como algo logo bom na vida delas, não. A maioria dessas pessoas passaram por dificuldades, sofreram, e
mas venceram, né? E venceram por quê? Porque não deixaram o pessimismo atrapalhar, não deixaram de acreditar que tinham um espírito herói e, principalmente, muitos deles acreditavam que Deus estava com ele para vencer, né? Principalmente as histórias que nós vemos na Bíblia. E aí, eu peguei uma pequena historiazinha aqui de um homem que muitos de vocês já ouviram falar, que é Abraham Lincoln, e este homem foi presidente, e eu fiquei estudando a história dele, eu fiquei dando uma pesquisada sobre a história dele, e eu vi um pequeno resumo sobre a história dele que eu achei assim sensacional, e eu achei assim algo maravilhoso, e eu queria compartilhar com vocês, porque muitos de nós, irmãos, lemos as histórias na Bíblia, e parece que essas histórias sabe aquelas histórias em quadrinhos que a gente lê, mas parece que não entram no nosso coração, parece que a gente realmente não acredita que Deus é capaz de fazer aquilo ali. E Deus é, irmãos, o Deus que ajudou Davi a derrotar o gigante dele, vai ajudar nós também a derrotar os nossos. O Deus que abriu o Mar Vermelho abre hoje também. Então nós precisamos estar acreditando nas coisas que Deus fez no passado, que Ele ainda pode fazer hoje, no presente. E aí eu estava estudando, voltando aqui, né, para a vida desse homem, que eu não sei, mas com certeza não era alguém que servia a Deus, não sei, mas que a vida dele me encorajou, e eu espero que encoraje a você também a dar um up de felicidade, de alegria, de saber que você é um vitorioso, que muitas pessoas passam por momentos mais difíceis do que nós passamos. Então, vou ler bem rapidinho aqui um resumo da vida dele, que toda vez que eu leio, eu fico, meu Deus, eu fico assim abismada, porque realmente o homem foi um vencedor. E se ele, né, que não conhecia a Cristo, pode ser um vencedor assim, imagina nós que somos filhos do Rei, que realmente entendemos o que Deus quer para as nossas vidas. Então, conta assim. Vai dizer os anos que tudo aconteceu, certo? Para vocês verem como foi tempos bem pertinho um do outro, que realmente dava para ele se entristecer e desistir de tudo, mas ele não desistiu. Olha aqui. Em 1819, a família de Lincoln foi despejada da casa onde morava. E aí, irmãos, ele foi obrigado a trabalhar muito cedo. Então, desde cedo, ele trabalhava para sustentar a família dele. Em 1831, ele fracassou. Os negócios dele foi ao chão, ele não conseguiu mais erguer. Em 1832, ele concorreu à Câmara de Deputado e, infelizmente, ele perdeu. Em 1832, no mesmo ano, ele perdeu o emprego. Mais tarde, nesse mesmo ano, decidiu estudar direito, mas teve sua inscrição rejeitada. Em 1833, pediu dinheiro emprestado a um amigo para comercializar um negócio, mas no fim do ano foi ao fracasso. Ele fracassou e aí ele passou os 17 anos seguidos tentando pagar a dívida, né? Que ele havia pedido dinheiro emprestado. Em 1834, concorreu novamente à Câmara Estadual e perdeu. Em 1835, ficou noivo, mas a morte da sua noiva o deixou desconsolado. Em 1836, sofreu um colapso nervoso total e ele ficou preso na cama durante 6 meses, sem poder se mexer, sem poder fazer nada. Em 1838, concorreu à presidência novamente e ele foi novamente derrotado. Em 1840, ele tentou uma vaga no colégio eleitoral, porém ele perdeu. Em 1843, concorreu ao Congresso e perdeu. Tanto perdeu que se isso aqui fosse, né, na minha vida, sendo bem sincero, eu não sei se eu tentaria novamente, mas ele não desistiu, irmãos. E em 1846, ele concorreu ao Congresso outra vez. Dessa vez ele venceu. E abriu finalmente o caminho para o Washington. Em 1848, ele disputou a reeleição para o Congresso e ele perdeu novamente. Em 1849, ele se candidatou à indicação para vice-presidente na Convenção Nacional de seu
partido e ele perdeu. Ele não recebeu nem 100 votos direito e perdeu novamente. Em 1860, ele decidiu disputar a presidência novamente. E aí, irmãos, ele venceu. Olha que ele tentou desde 1832 que ele perdeu o emprego, que ele começou a tentar. E só lá para 1860 que ele foi vencer. E aí ele se tornou um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos e um dos mais extraordinários líderes dos tempos modernos. Tentou um emprego, aí pronto, aí começou tudo de novo. Depois disso que ele venceu e tal, ele tentou um emprego no cadastro público e ele foi recusado também. E quando foi em 1854, ele concorreu ao Senado dos Estados Unidos e perdeu novamente. E quando foi em 1856, no discurso ele disse, agora eu quero que você foque para isso aqui que ele disse, porque não ia adiantar eu dizer para você essas palavras que ele falou se você não soubesse a trajetória dele, a trajetória de vida tão difícil que ele teve. Mas em um discurso ele falou o seguinte, depois disso tudo que aconteceu: o caminho foi irregular e acidentado. Escorreguei, atrapalhei-me com as minhas próprias pernas, mas me equilibrei e disse a mim mesmo, isso foi um escorregão e não uma queda. E aí, irmãos, quando ele completou 51 anos de idade, ele conseguiu vencer e ser o presidente, realmente, dos Estados Unidos. Então, olha o tanto de obstáculos, né? O tanto de queda, mas como ele disse aqui, não foi uma queda, né? Foi um escorrego. Olha o tanto de coisa que ele passou para que ele conseguisse o objetivo dele. Mas ele conseguiu. Sabe por que ele conseguiu? Porque ele não desistiu. E o que está nos faltando é isso. Acreditar em nós mesmos e não desistirmos. Acreditar que os gigantes que vêm contra a nossa vida é realmente para testar, para ver se realmente a gente está firme com Deus, para ver realmente se a nossa fé ela está firme com o Senhor. E aí, irmãos, ele conseguiu vencer, como Davi também conseguiu vencer, e como eu e você também conseguiremos vencer, se nós realmente nos apegarmos a Deus e entender quem somos, para que Deus nos chamou, qual o propósito que Deus tem com tantas coisas na nossa vida. E aí eu coloquei algo assim, eu coloquei sublinhadozinho, que o meu gigante, ele não é maior do que o seu e o seu não é maior do que o meu. Mas que Deus é maior do que tanto do meu quanto do seu. Deus é o maior, então se apegue a Deus como Davi se apegou. Davi sabia quem ele era e sabia que Deus estava com ele, porque ele lembrava de tudo que Deus já havia feito na vida dele. Então o que está nos faltando é isso. Lembrar do que Deus já fez na nossa vida. A gente muitas vezes fica esperando coisas grandiosas, coisas tremendas para lembrar, para falar, para testemunhar. Não, irmão, só o fato de você hoje ter o que comer, ter onde dormir, ter o seu lar, estar no seu lar com saúde, isso já é realmente vitória, isso já é realmente gratidão, já é uma forma de gratidão, de você parar e agradecer a Deus. Hoje eu estava lá em casa antes de vir para cá, realmente falando isso com Deus, falando para Ele que como eu sou grata a Ele pela força que Ele tem me dado, porque como você eu também passo dificuldades, eu também tenho as minhas lutas internas, mas Deus tem me fortalecido, não tem deixado eu desistir. E hoje, antes de vir para cá, eu estava agradecendo a Ele pela força que Ele tem me dado. Então, agradeça todos os dias a Deus pela força que Ele tem lhe dado. Por você estar aí, podendo se reunir, podendo celebrar a Deus. Lembre-se de todas as pessoas que não estão tendo esse privilégio e agradeça por você ter. E aí eu coloquei assim, para você ser um vencedor, você precisa lembrar sempre de algo. Primeiro,
quem está com você. Lembre-se sempre de quem está com você. Quem está com você, irmãos, não é ninguém menos do que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus, Criador dos céus e da terra. Então não adianta você temer, não precisa você ter medo do que vem contra você. Somente acredite em Deus. Coloquei no 2. Lembre-se sempre do que Deus já fez na sua vida. Davi foi derrotar os gigantes com toda a força porque ele lembrou que Deus ajudava ele a derrotar o leão, ajudava ele a derrotar o urso, a proteger as ovelhas dele desses bichos. Então ele lembrava de tudo que Deus já havia feito por ele. E por que Deus não iria fazer novamente? Então lembre-se sempre do que Deus já fez na sua vida. Lembre-se que Deus sempre esteve com você e que não é agora que Ele vai lhe deixar. Aprenda a ser você mesmo, é o 3, o ponto 3 que eu coloquei. Como assim aprenda a ser você mesmo? Davi, irmãos, ele sabia quem ele era. Quando Saul chegou com aquelas armaduras, com espada e tudo para colocar nele, ele não aceitou porque ele sabia quem ele era. Ele não era aquilo ali que Saul queria que ele fosse. Ele era alguém cheio do Espírito Santo de Deus e ele sabia que Deus estava com ele. Então nós precisamos saber quem nós somos. Eu coloquei no 4, né? Use as suas armas certas. Davi, irmãos, ele usou aquilo que Deus, né, colocou lá na mente dele para ele usar. Ele usou 5 pedrinhas. Então use as armas certas. Use a oração como a sua arma. Use a leitura da Bíblia. Use conselhos dos seus pastores, dos seus líderes. Então, use as armas corretas que Deus tem colocado nas suas mãos. Não queira usar as armas que outras pessoas usam. Não queira usar as armas que outras pessoas dizem que deu certo para elas e que podem dar certo para você. Use a que Deus lhe deu, a que você sabe que foi Deus que colocou na sua vida. Esse processo da restauração que nós estamos aqui na igreja é uma arma poderosa que Deus colocou nas nossas mãos. Então, desfrute, use, certo? E o 5, irmãos, e o último ponto que eu coloquei, é para nós ignorarmos o que o inimigo diz sobre nós, para nós ignorarmos o que o inimigo tenta colocar na nossa cabeça, que nós não somos nada, que nós não vamos conseguir. Não pense assim. Pense que você pode, que você vai conseguir derrotar o seu gigante, porque você tem alguém maior com você. Então, nunca esqueça, Deus, Ele se preocupa com você. E que você realmente já é um vencedor em Jesus Cristo. Quando o Senhor morreu lá na cruz e deu o privilégio de você ser chamado filho dele, você já se tornou um vencedor nele. Então, não perca tempo tendo medo dos gigantes. Não perca tempo sendo derrotado pelas coisas dessa terra. Pelo contrário, dê a volta por cima. Você derrote os inimigos que vêm contra você. Seja valente, seja corajoso, que Deus só tem o melhor para você. Amém? Então eu espero realmente que Deus tenha falado ao seu coração assim como Ele falou o meu. É muito bom quando nós temos esse momento aqui, porque Deus realmente fala ao nosso coração. Fala quando nos dá a palavra e fala quando a gente está aqui falando, né? Então eu quero agradecer e que você fique com o Senhor Jesus Cristo. Amém?